Vamos então continuar a leitura do livro O Abismo, livro este orientado pelo espírito de André Luiz e é uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Capítulo 16. Pelas trevas mais densas. A escuridão voltou a dominar o abismo. Embuçados nas trevas, prosseguimos nossa jornada no seio da terra. O silêncio sucedera ao tumulto. Súbito, um ser estranho e terrível se atravessou em nosso caminho. Possuía asas longas e corpo de lagarto, enorme e repelente. Olhei-o assombrado. Era um verdadeiro dragão com a forma tradicional que a mente humana representa na Terra. Uma língua fina e vibrátil saía-lhe da boca, e 2 olhos chamejantes lançavam chispas. Seria um ser inteligente ou era, de fato, um simples animal sem consciência? Eu estava enganado. Encarou-nos de frente e, obstruindo-nos a passagem, exclamou numa linguagem mental, semelhante à que fora usada pelo rei acorrentado. O que quereis em nossos domínios? Não temeis, criaturas infelizes? Orcus olhou e disse, afasta-te, irmão. Nós somos filhos do Cordeiro, buscamos as profundidades para aprender e progredir. O animal afastou-se aterrado e, após, lançando um grito bestial, atirou-se nas profundezas. Um arrepio percorreu minha alma. Contemplei os penhascos, senti-me imensamente só. Orcus compreendeu minha indecisão e a luta íntima porque me falou. É realmente esse um espírito terrível que exibe a forma tradicional do dragão conhecido pelos homens. Aqui encontraremos a cada passo espíritos envergando formas animalescas que vivem no abismo. Aqueles que fogem à luz do sol encontram ainda assim um Deus misericórdia e amparo. Descem aos abismos da sombra, metamorfoseando-se na decadência ou na degenerescência da forma. Embora o espírito não retrograde, a forma, contudo, degrada-se quando a mente estaciona no mal ou no pecado. Poderá o perispírito até desintegrar, e a mente, quem sabe, também poderá atingir os limites da desintegração? Perguntou. A nossos pés, comecei a perceber olhos estranhos que pareciam fincados na terra, e feições patibulares refletiam-se no solo. De repente, senti que por toda parte uma legião de seres diabólicos acompanhavam nossos passos e o meu coração encheu-se de temor. Valeria a pena descer mais? Orcus paternalmente beijou minha fronte e afagou-me carinhosamente. Nada tema, o Senhor está conosco. As trevas não prevalecerão contra a luz e o mal não vencerá o bem jamais. Esses seres que habitam o abismo são de fato criaturas que desceram em si mesmas até o fundo dos abismos mais insondáveis. Perderam o controle da mente consciente e caminham na descida vertiginosa. Passarão uma espécie de retrospecto pela fieira da animalidade, através da qual um dia ascenderão a estágios superiores da consciência. Cairão, contudo, provavelmente, não se perderão. Nos mais recuados infernos penetra a bondade de Deus, nosso Pai, para salvar os que estão perdidos. Compreendi o quanto estava enganada a Igreja Católica, que, embora identificando o verdadeiro inferno, errara, considerando eternas as penas e sofrimentos, porque haveriam de passar os seres que condenaram a si mesmos. Jesus também um dia descera aos abismos após a morte na cruz, mas ali fora gloriosamente numa demonstração de suprema humildade. Abracei-me a Orcus. Lá em cima, numa distância que se afigurava sem limites, ficava o mundo. Como era bela a superfície, como era suave a vida humana. Estaria ainda lá em cima o meu pobre corpo físico? Ou eu também agora era apenas uma sombra espiritual nos caminhos tenebrosos das quedas humanas ou espirituais?
Súbito defrontamos imensa muralha, sobre a qual uma espécie de era gigantesca debruçava-se, recordando vegetações seculares existentes na superfície da terra. Folhas grossas e enormes, parecendo orelhas de elefantes. Silêncio sepulcral parava sobre ela. O que haveria no lado de lá? Notamos que estreita porta dava passagem na muralha. Um capim muito verde estendia-se a nossos pés. Penetramos pela porta adentro. Árvores esparsas punham no ambiente uma estranha nostalgia. Grama e árvores, semelhantes às da terra, embora árvores esquisitas de cor avermelhada, enroscassem-se umas às outras, como se fossem criaturas abraçadas no supremo delírio. Habitação rústica de pedra vulcânica, por onde vegetação luxuriante se agarrava, erguia suas paredes singelas. Batemos. Abriu-se a porta, e um anjo de porte majestoso, fisionomia impressionantemente bela, estendeu-nos a mão. Era um jovem de augusta beleza. Túnica simples e diáfana e pele lirial. Seu rosto também não demonstrava sexo. Parecia um jovem de idade eterna e parecia ao mesmo tempo ser do sexo feminino. Eu sou Atafon, lembrou-me ele com voz profundamente doce, e controlo os caminhos do abismo mais profundo. Entramos. Lá dentro, um verdadeiro lar nos esperava. Fiquei encantado. Jamais poderia supor que onde Deus, em sua misericórdia, colocara os espíritos do mal, colocara por sua vez, para ampará-los, anjos do paraíso. Meus amigos, na conclusão desse capítulo, vemos como a misericórdia divina é poderosa, é plena. Nada é permanente. Tudo segue adiante, nenhuma ovelha se perderá, mas não é dito quanto tempo levará. Esses infelizes que vivem nesse lugar, muitos deles ainda cairão mais fundo, terão que recomeçar o seu trajeto. Isso pode levar milênios. Que isso nos alerte, meus amigos, para o nosso comportamento, para a nossa evolução. Nós temos que seguir para o alto, para o alto. Vamos continuar com o capítulo 17, que vai nos falar de Atafon. Contemplei as linhas perfeitas de Atafon. Era como se eu visse uma figura irreal, que tornara o ambiente já tão fantástico em irreal ainda. Perfeição absoluta para os seus olhos de espírito mortal. Olhou-me carinhosamente e perguntou a Orcus: o nosso amigo, pelo que vejo, ainda desfruta das alegrias da reencarnação na Terra, não é certo? Sim, respondeu Orcus. Permitiu o Senhor que descesse comigo ao fundo dos abismos. Tenho compromissos milenares com a esfera física e com os abismos. Atafon pareceu compreender, porque sorriu satisfeito e acrescentou: terei prazer em facultar a descida sob proteção dos grandes abismos. Até certo ponto eu mesmo os acompanharei. Contudo, de longe, os guardas abismais vigiarão. Creio que o único mortal que esteve em nossos domínios, tendo entrado pela região de leste, foi Dante. Ninguém mais veio. Senti terrível choque ao ouvir essas palavras. Parecia-me imensa a responsabilidade que caía sobre os meus ombros. De fato, completou Orcus, nas mensagens de Dante foi deturpada pelos padres, seus irmãos, que desejavam adaptar o abismo às suas necessidades mais imediatas. Pretendemos reavivar de maneira gradativa os conhecimentos terrestres sobre as zonas do abismo. Um vento frio começou a soprar lá fora, e uma onda imensa de queixumes perpassava neles. Embora as paredes do lar de Atafon abafassem os sons, ainda assim ouvíamos. São os lamentos das almas desesperadas, disse ele, que através da acústica dos penhascos vêm até nós. Esse vento frio é o Teon, sopra às mesmas horas todos os dias,
E dessa forma podem os infelizes que habitam esta zona ter uma ideia do tempo como se fosse um relógio. Retornando sempre após o mesmo espaço de tempo, estabeleceu uma certa medida para os espíritos que aqui habitam, de modo que se consolem. A incapacidade de medir o tempo é uma das provas mais dolorosas desses abismos. A sensação de eternidade na dor produz em cada ser uma profunda angústia, que desperta neles uma revolta contra Deus. A força da lei faz com que retornem pouco a pouco à superfície. Não há injustiça de Deus nem a perda de compreensão do tempo é um castigo. Os seres que não acionaram a mente no sentido da meditação e do trabalho cristão verdadeiro, os espirituais tendem a estacionar no tempo e cair no espaço. Se prosseguem nesse caminho da inconsciência, atingirão um dia a desintegração do próprio organismo perispiritual. Eu já recebera algumas noções esparsas da segunda morte, por isso não me surpreendi, mas fiquei temoroso. Atafão bateu-me no ombro com familiaridade e perguntou: Onde está Orcindo? Diante dessa pergunta, então me surpreendi extraordinariamente. Não me lembrava mais de Orcindo. Viera conosco ou não? Coisa estranha. Onde o deixáramos? Um calafrio percorreu meu organismo. Estaria eu já sob influência do abismo? Estaria perdendo também a noção do tempo? Não saberia mais dizer quando deixar a superfície? Pareciam-me séculos aquelas horas passadas no abismo. Seriam horas? Orcus percebeu minha luta íntima porque disse: Não procure medir o tempo aqui. Para o espírito, um minuto pode representar uma eternidade. Abracei-me a ele agradecido e duas grossas lágrimas rolaram-me dos olhos como se eu repousasse nos braços de meu pai. Atafão contemplou-nos carinhosamente e animou. Nada temam. Descerei com vocês até as regiões próximas do centro. Gabriel protege-nos de mais alto. Contudo, busquem orar sempre, porque estamos em plenos domínios do dragão. Meus amigos, precisamos refletir. Capítulo 18. Os homens. Com Atafon, a situação era diferente e a descida tornou-se mais fácil. Apesar do adiantamento inegável de Orcus, as sombras iluminavam-se à passagem do anjo e a luz que se irradiava de seu organismo era um verdadeiro arco-íris multicolorido. Um silêncio profundo sucedia-se à proporção que avançávamos. Súbito comecei a ouvir em mim mesmo a voz do silêncio. Parecia-me que o silêncio era feito de sons. Aquilo surpreendeu-me mais do que tudo. Atafon sorriu. Está ouvindo o silêncio, meu caro? Se os homens compreendessem as surpresas do silêncio, não seriam tão barulhentos. O que é isso que eu escuto? Perguntei-lhe. Nada, meu filho. Na quietude dessas profundidades, cessado o barulho exterior, você passa a ouvir a si mesmo. O que você está ouvindo é a vibração do seu próprio organismo perispiritual. É você que vibra intensamente em você mesmo. São os sons da sua alma. Fiquei pensativo. Aquilo era realmente estranho, mas era verdade. Dentro de mim, um som agudo vibrava intensamente. Orcus calara-se. A descida, conquanto mais fácil, ainda assim oferecia perigos. Havia caminhos gelatinosos e escorregadios. De repente, divisamos na distância figuras enormes, semelhantes a navios encalhados no fundo do mar. Assustei-me. Atafão acalmou-nos com carinho. Não se assustem. O que pensa você que é aquilo? Respondi-lhe. Monstros estacionados no tempo e no espaço. Atafão sorriu e Orcus deu uma risada alegre que retumbou em todo o abismo. Quando vim aqui pela primeira vez, pensei a mesma coisa. Não, não são monstros, meu amigo. Aquilo é uma cidade subterrânea. Uma cidade? A voz sufocara-me na garganta. Quer dizer que são prédios? Sim, são prédios, enormes construções, de origem espiritual inferior.
Envoltas pelas névoas úmidas das profundezas, as torres dos prédios escuros, pontiagudas, elevavam-se ao meio a neblina. Em torno, porém, um silêncio de morte. E lá habitam seres? Sim, semelhantes aos homens, todavia em péssimas condições espirituais. Prepare-se para ver o pior. Um arrepio percorreu meu organismo. Teria eu forças para suportar essas visões do abismo? Atafão compreendeu minha luta interior. De seu organismo, na altura do coração, uma luz azul de maravilhosa pureza aflorou como um rosa em breves instantes. Comecei a receber-lhe os raios em pleno coração e na região do cérebro. Notei que Orcus, por sua vez, recebia os efeitos da luz. Uma calma divina penetrou minha alma e a mente pacificou-se como por encanto. Agora percebíamos melhor as construções em estilo medieval, em parte. O resto assemelhava-se de alguma forma aos palácios dos doges. Havia, contudo, agrupamentos de habitações parecidas com as nossas favelas mais sujas. Enfim, uma mistura de estilos e combinações de arquitetura. Dir-se-ia que a loucura de algum diabólico arquiteto resolvera estabelecer ali a confusão de toda a parte do mundo. Atafão explicou. Ali residem espíritos de todas as qualidades e tipos, artistas, poetas, escritores, pintores, engenheiros, homens comuns. Se poderia ainda hoje classificá-los de conformidade com suas atividades da época em que estiveram na superfície da Terra. Há neles, porém, um sinal de identidade que lhes é comum e que os reúne no mesmo lugar. A indiferença à lei de Deus e a permanência no mal. Isso é o que os reúne. E estão aí? Gaguejei. Estão? Vocês os verão. Senti de novo aquele calafrio que me acompanhava desde a superfície. Como seriam? Pensei. Orcus apertou minha mão com carinho. O influxo da luz me reajustou. Estávamos agora atravessando os pórticos da cidade. Havia um portão enorme, em arco, e julguei por um momento ver ali a inscrição que antes descrevera com tanta perfeição. Deixai aqui toda a esperança, ó vós que entrais. Mas não era. O que estava escrito era coisa diferente. Dizia apenas: não amamos Deus. Nosso mestre é o dragão. Atafão sorriu com indulgência. Estes seres querem demonstrar o seu desprezo a Deus com essa inscrição. Deus, todavia, há de amá-los sempre, até que um dia retornem aos domínios da lei. Os que os homens e os espíritos pensam de Deus, nada representa para ele, que é pai, amigo, é justo e os aguardará de braços abertos até o final dos séculos. Aí habitam os espíritos maus, que ainda pensam que são homens. Aquela expressão de Atafão abalou-me profundamente o ser. Por que não são mais espíritos de homens? E alguém pode deixar de ser? Atafão contemplou-me com profundo amor no olhar. O embrutecimento da criatura espiritual pode levá-la a perder as características de homem. Aqui, meus amigos, eu falo homem como sendo humanidade. São homens e mulheres. Que é uma conquista superior do espírito que sobe. A animalidade é característica do espírito que desce, que estaciona ou que está em evolução. O ensinamento declara-me de maneira irresponsável na mente e trouxeram-me profunda meditação. Agarrei-me com mais força na mão de Orcus, que caminhava junto comigo, amparando-me. Havíamos chegado à cidade e o calçamento das ruas lembravam-se as ruas das velhas cidades coloniais do Império Português. Vamos respirar um pouco depois de tanto texto, não é verdade? De tanta informação. É um livro fininho, meus amigos, é um livro muito fininho, acreditem, mas que tem conteúdo que daria para uma enciclopédia. Vamos continuar com o capítulo 19, A Cidade do Mal. As pedras eram escuras, as paredes das casas úmidas de uma umidade indefinível. A água escorria sem cessar e sem que se soubesse de onde vinha.
Portas carcomidas, um hálito de morte e terror penetrava todas as coisas. Batemos na primeira porta. A porta entreaberta deixou ver uma criatura horripilante que nos fitava desesperada. Cabelos desgrenhados, olhos esgazeados, a face descarnada dava-nos a ideia de alguém dominado pela lepra. Era uma mulher, desfigurada. Só longínquamente nos lembraria um ser humano. Começamos a perceber porque Atafon nos dissera que eram os espíritos maus que ainda pensavam que são homens. A mulher não nos disse nada. Sabíamos, no entanto, que havia nela o desespero sem nome. A luz de Atafon provavelmente deixara-a à distância e garantia-nos a visita. Retínhamos-nos silenciosos. Viu? Não lhe disse que se preparasse para o pior? Eu deveria estar terrivelmente pálido, porque sentia-me tremer intensamente. Orcus abraçou-me com afeição, e dele uma corrente eletromagnética desprendeu-se, alcançando-me todo o espírito. Prosseguimos os três na ruela escura e fétida. Se a humanidade soubesse o que existe aqui embaixo, exclamei com um profundo suspiro. A humanidade já foi informada do que existe, esclareceu Orcus. O que ela acredita, porém, é que isso constitui um inferno eterno. Não há eternidade no mal. A lei de Deus não fez o inferno eterno. O que existe são zonas infernais, onde as consciências culpadas se reúnem, atraídas por imposição inexorável da lei de afinidade. O espírito, sob o impulso da lei de evolução, aperfeiçoa-se, adquire leveza e sobe. Da mesma forma, se estaciona no mal, embrutece-se, torna-se pesado e desce. Essa é uma lei ainda desconhecida dos homens, mas que funciona rigorosamente nos planos espirituais, e tanto atinge o espírito encarnado quanto o desencarnado. É o que poderíamos chamar peso específico do perispírito. O responsável, no entanto, por isso é a mente. Quando a mente abriga pensamentos de baixa vibração, determinam eles o nascimento de sentimentos inferiores de natureza materializante, que agem diretamente sobre os fios que constituem a rede vibratória do perispírito, produzindo correntes mais lentas, o que tornará mais pesado e mais grosseiro. O fenômeno contrário, isto é, quando a mente abriga pensamentos de ordem superior ou de alta vibração, nascem os sentimentos de projeção superior, que produzem correntes vibratórias mais velozes, trazendo como consequência direta maior leveza do perispírito. Como um balão, o espírito busca então as alturas espirituais ou desce às profundezas do abismo. Orcus calou-se. Uma interrogação pairava, contudo, no meu espírito. E depois? Depois, continuou Orcus, a lei da maternidade terrestre determina que o espírito que desceu às profundidades estacione nas trevas, enquanto que a terra, em seu seio amoroso e amigo, como um enorme útero, lhe dê novamente o impulso da vida, que não cessa. O espírito caído recomeça a marcha de ascensão para alcançar um dia a luz na superfície. As palavras de Orcus repercutiam ainda no meu ser com uma estranha sinfonia de ensinamentos profundos. Minha mente lutava, desesperada, para compreender tudo aquilo que me parecia um sonho fantástico e mau. Na sombra, percebíamos que, à medida que avançávamos, seres esquisitos se escondiam nos ângulos mais escuros dos caminhos. Evidentemente, a cidade inteira era habitada. Atafon conduziu-nos por estreitos e terríveis caminhos. Uma abertura, em rocha viva, deu-nos passagem para extenso corredor mais úmido ainda. Onde iríamos nós? Orcus manteve-se silencioso, e Atafon, ganhando um pouco nossa frente, deixou, de súbito, suave luz de luar se lhe irradiasse o ser. Branda e pura, a luminosidade derramava-se-lhe dos tecidos, como tênue claridade através de lâmpada fluorescente. O caminho iluminou-se francamente,
mas de modo a permitir-nos a marcha em perfeita segurança. Orcus cochichou-me paternalmente. Atafon está usando apenas um pouco mais de sua vibração, com o objetivo único de facilitar a nossa caminhada. Os seres inferiores, todavia, que habitam as trevas, já sabem que estamos aqui. Se Atafon usasse mais luz, causaria enorme perturbação nesses domínios, porque essas criaturas sentem-se queimar a incidência da luz. De resto, você já viu isso. Compreendi o que Orcus me dizia. Realmente era um fato impressionante aquele. Os espíritos que vivem nas trevas e têm a treva em si mesmo não suportam a luz. Ofuscam-se e sofrem ao mesmo tempo queimaduras dolorosas. Por isso, imenso cuidado mantém as entidades mais elevadas, a fim de não surpreendê-los com o seu poder. Assim como Deus, oculto no infinito, não exibe escandalosamente a sua força e o seu poder. Também os espíritos superiores envolvem na humildade o seu conhecimento e as suas conquistas. Ninguém pode ou tem o direito de estabelecer a desordem na casa do Pai. Jesus ensinou-nos a humildade de tal forma que o homem ainda não descobriu que nos mais longínquos recantos do universo a humildade é a lei. Lei de vida e evolução, progresso e ascensão espiritual. Sem ela, nada se conquista nas esferas da vida imortal. Continuamos penetrando através da rocha com Atafon à frente. De repente, enorme salão, todo de rocha avermelhada, como imensa fogueira, descortinou-se aos olhos. Uma figura estranha, de anão, com um só olho na testa, segurando nas mãos poderosas, enorme molho de chaves, de mais de 2 palmos de tamanho cada uma, veio até nós. Aterrorizei-me e senti um apavorante impulso para fugir, mas Atafon conteve-me com um gesto. A criatura aproximou-se-lhe humildemente. Que quereis, anjo do abismo? Aqui estou para servi-los. O anão vestia roupa de tecido semelhante ao couro. A cabeça grande, de macrocéfalo, balançava-lhe nos ombros como um globo oscilante, e os braços excessivamente longos contrastavam-lhe com o corpo curto. As pernas grossas, no entanto, suportavam-lhe a esquisita estrutura. Venho em visita de inspeção, disse Atafon, e trago amigos. Não pude conter um grito de terror. Pelos cantos da gruta úmida, frouxamente iluminada por uma lanterna esverdeada, seres patibulares jaziam acorrentados. O anão mantinha as chaves daquelas correntes. Orcus abafou-me os soluços, abraçando-me com paternal amor. As lágrimas insopitáveis saltavam-me dos olhos incontrolados. Era insuportável aquela visão. Meus sentimentos, ainda não submetidos a uma disciplina que é capaz de nos dar a compaixão, sem o desvaidamento, traíram-me a condição inferior. O anão contemplou-me por um minuto, como se estivesse em dúvida, mas a presença de Orcus e Atafon salvaram-me. Enquanto Atafon se adiantava para os seres horripilantes que estavam na sombra, Orcus murmurou. Se porventura você pudesse ter chegado aqui sozinho, as suas lágrimas, que na superfície são prova de sublimidade e amor, aqui seria um motivo para que você também fosse acorrentado, junto com aquelas criaturas ali. Acompanhei com os olhos o gesto de Orcus, expresso em sua mão estendida, e recebi em todo o seu organismo um arrepio medonho de pavor. Compreendi que naquelas regiões só 2 condições credenciavam o espírito: ou a imensa elevação espiritual, ou o prodigioso atraso próximo da inconsciência. Os espíritas de sublime posição eram respeitados. Os espíritos maus que governavam as trevas podiam se mover. O resto era impiedosamente escravizado. Uma lágrima nos olhos era sinal de perigo. Poderíamos ser arrastados a sofrimentos inauditos. A serena superioridade dos que sabiam amar, sem se perder, mantinha os verdugos à distância. A fraqueza dos simples, bem-intencionados, não os amedrontava. Quão difícil me era aproximar daquelas criaturas acorrentadas.
Um cheiro nauseabundo transandava-lhes o organismo. Os membros pareciam putrefatos e os olhos injetados, perdidos na face, semelhavam duas pálidas e pequeninas luas. Chamei a atenção de Orcus para o fato de possuírem 2 olhos. Orcus esclareceu. Estes são espíritos que desceram recentemente às profundezas deste abismo. Todavia, repare bem que trazem os olhos vidrados ou opacos. Não possuem visão. Gastaram os olhos na terra naquilo que os homens poderiam denominar de hipnotismo sensual. O desejo, a sensualidade, exercida pelas vistas, na ânsia do desejo da mulher do próximo, ou a aplicação do magnetismo visual para a conquista do amor de baixo padrão, desgastaram as fibras do perispírito e cega a criatura por muitos milênios. São cegos de amor e paixão. Quedei-me pensativo e silencioso. Nunca havia suposto lá na superfície que os olhos que ardem na paixão desenfreada dos sentidos estavam condenados à destruição. O amor, cheio de maldade, destrói o próprio veículo pelo qual se transmite. Orco demonstrou com um olhar compreender minhas profundas reflexões e aduziu ao meu pensamento. O que você está pensando, meu filho, corresponde à mais exata realidade. Todavia, é bom esclarecer que o olhar carinhoso e amigo, verdadeiramente sincero, aplicado no amor verdadeiro que obedece ao cumprimento da lei, constrói pupilas luminosas para a imortalidade. É a mesma lei que estabelece as probabilidades de subida e de descida que estudamos anteriormente. O amor ao mal e às coisas da matéria materializa. O mal, eu vou ler direito, gente, desculpa. O amor ao mal e às coisas da matéria materializa. O amor ao bem e às coisas do espírito espiritualiza. Tudo em toda parte toca-se de luz e sombra. A mesma energia depende apenas de direção. É por isso que o Evangelho é a bússola. A observação judiciosa de Orcus calou-me fundo. Atafon dirigia-se mais para o interior e notei que aproximava daquelas criaturas descarnadas, expressão que usamos a fim de dar uma ideia da condição delas. Verificamos que os seus perispíritos, conquanto organismos de natureza eletromagnética, infinitamente distanciados daquilo que chamamos carne, apresentavam-se dilaceráveis, exibindo membros onde faltavam pedaços de carne. A maioria exibia órbitas vazias. E dizemos a maioria, porque ali se alinhavam em verdadeira multidão de alguns milhares. O salão, como um imenso platô, lembrava a prodigiosa laje sobre a qual as criaturas inconscientes ou semiconscientes permaneciam abandonadas em um estado que não era a morte, mas também não era a vida. Uma mulher cujos membros dilacerados e enfraquecidos lembravam uma árvore seca, desgalhada, batida pela fúria da tempestade, falou-nos ininteligivelmente. Paramos, tentando ouvi-la. Sabe quem é essa? Interrogou Orcus. Olhei a mulher como quem contempla uma ruína inimaginável e não pude me recordar daquelas feições monstruosas. Quem seria? A mulher de César. Meu olhar ansioso buscou Orcus, quis saber mais. Ele compreendeu, mas não disse nada. Vi que não lhe convinha me revelar mais. Uma estranha força, contudo, desde aquela hora me atraiu para aquela mulher. Teria sido eu aquele César? Qual deles? Tomei-me de compaixão. Orcus, porém, alertou-me. Por mais tenhamos amado alguém alguma vez, a criatura se lança em precipícios tão profundos que não da podemos fazer em seu favor. Só a lei de Deus, inexorável, dura, mas misericordiosa, salva os que estão aparentemente perdidos. Cada um se salva por si mesmo ao influxo da misericórdia do Pai. Descer ou subir são forças da vida. Caminhei olhando para trás. Orcus arrastava-me pela mão.
Entre os molambos e o horror daquela forma caída no mal, eu sentia um coração que não me amara, mas a quem eu sempre amei. Olha só que coisa. Ele se identificou com a pobre mulher. Você não foi César, acrescentou Orcus, mas apenas alguém que a amou. Ela, que sempre sonhou com o esplendor das cortes e dos reinados, renunciando ao verdadeiro amor, foi caindo, de queda em queda, até o ponto em que você viu. Naqueles olhos vidrados e na sua inconsciência, ainda sonha com as multidões e com os palácios dos Césares. Está coberta de ouro e púrpura. Para nós, no entanto, só exibe podridão e lama. Contudo, um dia retornará ao paraíso. O reino de Deus, meu filho, é feito de simplicidade e amor. Os tesouros desse reino são apenas a afeição verdadeira e o amor imortal. Orcus cessou de falar. Atafon, que se distanciara, fez um aceno com a mão. Apressemo-nos. Um grupo de homens, entre aspas, amontoados uns sobre os outros, como uma pilha de capim ou palha, aguardava-nos para estudo. Pareciam esqueletos de formas patibulares. Embora não exibissem revestimento na ossada lisa, gemiam como se possuíssem garganta e língua. Estranhos gemidos saíram do monturo. Contemplamos o espetáculo inaudito. Em meio à ossada, vozes murmuravam palavras de paixão e dor. Que criaturas são essas? Perguntei profundamente surpreendido. São os espíritos daqueles que acreditaram firmemente que após a morte nada restaria deles e seriam apenas esqueletos abandonados. E seriam. Aqui está errado o texto, desculpa. São os espíritos daqueles que acreditaram firmemente que após a morte nada restaria deles e seriam apenas esqueletos abandonados. Tão grande foi a mentalização nesse sentido que adquiriram a forma que você vê. A resposta de Orcus, de uma certa maneira, deixou-me aterrorizado. Jamais imaginara tão grande ser a força do pensamento. Nós já estudamos isso, meus amigos, em livros anteriores. Recomendo, vou fazer uma parada na leitura aqui. O livro Formas Pensamento, escrito por Leadbeater. Leiam esse livro, também muito pequeno, que exemplifica cada pensamento, o que ele é capaz de produzir. O pensamento é tudo, meus amigos. Vamos continuar a leitura do nosso livro. Sentem-se eles realmente como se fossem esqueletos. O perispírito moldou-se à nova forma e provavelmente, se andassem pelo mundo, seriam vistos por alguns como assombrações em formas esqueléticas. Muitos têm saído assim na superfície. Um calafrio percorreu minha coluna. Estava diante de fatos novos para mim. Nunca Dante me surgiu tão respeitável na condição. Compreendi o verdadeiro sentido de sua história. Fiquei imaginando quão enorme foi o seu sofrimento por não ser compreendido na superfície da terra. Acreditaram no mundo que ele houvesse sido somente um artista. É certo que ninguém supôs que o assunto de seus poemas fosse verdadeiro, real. Provavelmente eu encontraria resistência maior ou semelhante na crosta. Valeria a pena? Quem serve por amor ao serviço e tem a Deus por pai, Jesus por irmão, não pode deter-se para informar-se no que pensam os homens a seu respeito. Falou-me Orcus mansamente, como se respondendo às minhas angustiosas interrogações mentais. Palavras sábias que eu não tentaria sequer discutir. Eu vou ler o parágrafo, eu vou ler novamente a orientação de Orcus. Quem serve por amor ao serviço e tem a Deus por pai, Jesus por irmão, não pode deter-se para informar-se o que pensam os homens a seu respeito. Ou seja, não importam o que as pessoas pensam sobre nós. Importa que trabalhemos pelo bem, que trabalhemos a serviço de Deus, que sigamos os exemplos de Jesus. Isso deve nos bastar. Continuando.
A Tafon prosseguia percorrendo um imenso rochedo, onde os espíritos infelizes fizeram por desgraça o seu ninho de sofrimento. Seres estranhos entremeavam-se aquelas formas. Alguns pareciam serpentes, lagartos, dragões menores. Outros exibiam tão horrorosa fisionomia que os enfermos da superfície ao lado deles seriam criaturas de sublime beleza. Defrontáramos agora uma infinidade de espíritos que exibiam formas dilaceradas. Espantou-me o fato. Nem sempre possuíam as pernas e os braços. Haviam que apenas apresentavam a cabeça e o tronco. Estranho reunirem-se eles numa espécie de panela aberta no vasto rochedo em forma de prato. Aninhavam-se uns aos outros como crianças, dominados por um sono inquieto. Misturavam-se, aconchegavam-se uns aos outros, como se procurando calor. A maioria ostentava um crânio limpo, brilhante, sem cabelos. Outros apenas recoberto por uma penugem rala. A maioria lembrava crianças com a fisionomia de velhos milenares, cuja boca adquirira a feição de meninos que estão chupando o bico. Os olhos fundos absolutamente fechados. Na realidade, eram seres voltados para dentro de si mesmos, num esquisito movimento mental interior. O exterior não lhes fazia conta, para eles deixara de existir. Semelhavam fetos amontoados no útero materno. Não era a primeira vez que eu contemplava criaturas às quais faltavam membros, mas eram sempre homens da terra. O fato de existirem espíritos mutilados impressionava-me profundamente. Orcus não deixou de perceber minhas dificuldades internas e a luta do pensamento para adaptar-se àquela realidade nova. De fato, meu caro, é sempre chocante a observação detalhada da degradação da forma em qualquer reino da criatura no universo. O espírito não retrograda e repete sempre. Todavia, a forma tem possibilidade de desgastar-se, dilacerar-se, degradar-se até dissolver-se. Você não se lembra do ensinamento relativamente à segunda morte? O princípio não é novo, como vemos, e foi expresso pessoalmente por o nosso excelso mestre. Faço uma parada aqui para comentário, meus amigos. Vocês podem imaginar o que é estar nessa forma completamente dissolvida, não ter membros, não ter olhos, não ter capacidade nenhuma, porém a mente ser capaz? Porque a mente não retrograda, o espírito não retrograda, então ele se conhece naquele estado. Vocês podem imaginar que sofrimento atroz? Vamos continuar. Senti como terrível impacto mental o lembrete de Orcus. Não havia por onde fugir. E é isso a segunda morte? Interroguei visivelmente assustado. Não. Ainda não é a segunda morte, mas poderá ser encarada como a agonia. Compreendi a profundidade da observação. Quer dizer que esses são enfermos a caminho da dissolução perispiritual. Eles vão perder os seus perispíritos. Respondendo, se não reagirem a tempo, irão decaindo em si mesmo, cada vez mais, até atingirem os limites marcados pela lei para a garantia da união celular. Em destaque, a desintegração do perispírito pode ocorrer tanto quanto ocorre no mundo da desintegração do corpo físico. A lei que rege a união celular perispiritual é a mesma. Ou seja, assim como o corpo físico apodrece, o perispírito também apodrece. Apenas funciona de maneira diferente. Enquanto que o corpo físico vive submetido ao equilíbrio da alimentação, constituída por alimentos comuns e oxigênio, e a sua manutenção depende somente de um processo da vida, o perispírito, que é o intermediário na aglutinação celular do corpo físico, que o garante, por sua vez, mantém-se unicamente pelo poder da mente. O desvairo mental inicia a destruição do perispírito, assim como a elevação da mente dá início à jornada da construção, não só do próprio perispírito, mas também de veículos mais elevados.
A criatura constrói ou destrói a si mesma. Que essa frase fique gravada em nossa mente. Nós somos responsáveis pelas condições do nosso perispírito. Se ele está se iluminando ou ele está se degradando. E quem faz isso são os nossos pensamentos, as nossas convicções. Então vamos pensar bem, meus amigos, em tudo isso. Continuando. Orcus fitou-me amoroso, e o meu pensamento sobre o influxo do poder da sua palavra sábia galopou no terreno da meditação pura. As formas ali estavam a nossos pés, dilaceradas, mutiladas, horríveis, e haviam sido homens e mulheres, talvez belos e venturosos, um dia na superfície. Na realidade, em nosso mundo, os homens sonhavam com o céu, mas aqueles ali seriam imensamente felizes se pudessem simplesmente atingir a superfície da crosta terrestre. Todavia, ainda estavam descendo. E quantos no mundo, distraídos e insensatos, estavam iniciando a descida para a destruição total ou parcial? Quantas pessoas, meus amigos, nós conhecemos que não acreditam em Deus? Que acreditam que morreu, acabou? Não é? Pensemos nisso. Vamos tentar ajudar a esses, se forem nossos amigos. Por mais difícil que seja, vamos tentar ajudá-los. Continuando. Descer e subir são problemas de direção, dissera Orcus. De fato, compreendia eu agora a sabedoria da assertiva. Só descendo a sombra mais espessa é que poderemos entender a luz. Tafon, no entanto, prosseguia, e por isso não pudemos nos deter. Meus amigos, ficamos hoje com mais esse capítulo, que deve ser meditado e que precisamos avaliar a cada um de nós com profundidade e honestidade, onde estamos e para onde estamos indo. Um grande abraço e até o próximo capítulo.